Gostaria de apresentar a vocês aqui a Bruna. Dá um tchauzinho. Oi, aí, Bruna. A paz, irmão. Nosso irmão Silverto. Paz. Dá um tchauzinho. E também a nossa irmã Patrícia. Agora eu apresento o nosso irmão Decides. Dá um tchauzinho aí, irmão. Onde nós estamos, estender as nossas mãos sobre esse irmão e desde já pedir a presença do Espírito Santo sobre ele, que o Espírito Santo venha se derramar sobre toda a sua vida, sobre toda a sua missão, que o Espírito Santo possa agir nesse momento poderosamente sobre tudo aquilo que ele preparou, tudo aquilo que está no coração dele e também está no coração do Senhor. Pedindo à Virgem Maria que possa estar sempre a interceder por você, por sua casa, por sua missão, por tudo aquilo que o Senhor coloca no seu coração. Que essa semente possa crescer e dar frutos e frutos. Nessa intenção, todos nós vamos rezar esta Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estavam lá, com outros para orar, com outros para orar. Olá, irmãos e irmãs, Deus os abençoe, em nome de Jesus. Eu sou Dercides Pires da Silva, eu sou casado, moro em Goiânia e tive a graça de participar da Renovação Carismática Católica desde 1986, janeiro de 1986. Mas o meu encontro com o Senhor foi em 1984, na primeira sexta-feira de agosto de 1984. Foi num encontro que durou sexta, sábado e domingo. Até ali, eu vivia buscando o meu caminho na igreja, o meu caminho comigo mesmo. Mas, por graça de Deus, eu o encontrei no encontro da Renovação Carismática Católica. Neste encontro, um dos sacerdotes que celebrava a missa fez, ainda na sexta-feira, a renovação das promessas do batismo. E, durante esta oração de renovação das promessas do batismo, ele fez uma longa lista de renúncias, de coisas que eu nunca imaginei que fossem erradas. A última coisa que nós renunciamos, a última coisa da lista que ele estava proclamando, foi a Seite-Noye. Renunciei ali em nome de Jesus a esta doutrina a qual eu seguia. Eu me preparava secretamente há quase 4 anos para ser pregador na Seite-Noye. Já tinha lido quase todos os livros que existiam no Brasil. Só faltava um para eu terminar a leitura. Mas, naquela sexta-feira, o Senhor tocou meu coração, mudou minha vida e o meu rumo de caminhar. Eu não me lembro se no domingo de manhã, daquele encontro, eu me lembrei da Seite-Noye. É que ia fazer 4 anos que eu sempre ia às reuniões da Seite-Noye no domingo de manhã. À noite eu ia à missa. Eu não chamava de culto porque eu tinha vergonha e tinha medo, mas aquelas reuniões de cada manhã eram cultos. E eu estava então perseverando por quase 4 anos. Mas naquele domingo do encontro, no qual o Senhor me deu um outro rumo de caminhada, o Senhor me libertou de tanta coisa, eu não me lembro se eu me lembrei da Seite-Noye. Eu sei que tomei o ônibus de manhã e fui para o encontro com Jesus. Então, eu sou muito grato a Deus. Muito grato a Deus por ter suscitado na igreja, na minha vida, na minha era de vida, na minha geração, esta graça que nós chamamos de Renovação Carismática Católica aqui no Brasil. Na verdade, ela é muito mais do que uma renovação carismática. Ela é uma renovação pentecostal católica,
porque retoma o jeito de viver dos primeiros apóstolos do Senhor Jesus após o Pentecostes que eles tiveram. Então, meu irmão e minha irmã, você que agora está me ouvindo, está ouvindo essa partilha, está assistindo, eu agradeço muito a Deus por você e por este movimento que me acolhe. O nosso assunto deste encontro de hoje é a pregação no encontro semanal do grupo de oração. Vou repetir, a pregação no encontro semanal de oração. Nós vamos ao encontro semanal de oração servir a Deus. O povo de Deus necessita de salvação. E diz a palavra em Atos 2,41: os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia levou-se a mais ou menos 3.000 o número dos adeptos. E as pessoas vão ao grupo de oração para receber a salvação completa, a salvação eterna e a salvação para esta vida terrena. Nós temos muitos problemas, nós que vivemos neste mundo, temos muitos problemas, muitas fraquezas, temos feridas, necessidades, carências. A cada problema desse que o Senhor resolve para nós, como tirar um filho das drogas, converter um marido, uma esposa, dar a saúde para alguém que está enfermo, tudo isso são salvações nesta vida concreta. E isso o Senhor nos dá também no grupo de oração. O nosso tema, então, já disse, é a pregação no encontro semanal do grupo de oração. Veremos o grupo de oração, um resumo do que vem a ser o grupo de oração, os requisitos mínimos para a pregação no grupo de oração, os requisitos mínimos para a pregador e o pregador pregarem no grupo de oração e, por fim, alguns frutos por meio da pregação. O que vem a ser o grupo de oração? O grupo de oração é o lugar do encontro com Deus. O grupo de oração é o lugar da cura e da libertação. É um lugar especial para a nossa missão. É a escola de discípulos. Nele se realiza o ciclo carismático no grupo de oração. Então é também um lugar do culto a Deus. As pessoas podem encontrar o Senhor em muitos lugares. Deus é poderoso para nos encontrar, para nos resgatar em todas as situações de vida, em muitos lugares. Mas, pela experiência, nós sabemos o quanto Deus se encontra conosco e nós nos encontramos com Ele no grupo de oração. Por isso, o grupo de oração é o lugar do encontro com Deus também. É um lugar de cura e libertação, porque lá as pessoas entregam ao Senhor os seus problemas, as suas feridas, as suas necessidades, e o Senhor então realiza na vida das pessoas as curas que ela necessita, dá a elas as graças que elas buscam, dá a elas as libertações que elas estão necessitando dia a dia. É um lugar especial para a nossa missão. Nós que somos pregadores, formadores na Renovação Carismática Católica, podemos pregar em todos os lugares para os quais Deus nos chamar. Podemos pregar para cursilhos, para pastorais, para encontros de casais, para a juventude. Podemos pregar nas fábricas, nos órgãos públicos, nas praças públicas, nas ruas, onde Deus enviar. Mas o local especial para a nossa missão de pregar é o nosso grupo de oração. Alguns de nós, poucos de nós, poderão pregar em grandes encontros, em retiros, em outras cidades, em outros países, mas isso é uma minoria. A grande maioria de nós tem o grupo de oração como seu espaço privilegiado para a missão. O grupo de oração também é uma escola de discípulos, porque ali inicia para muitas pessoas um discipulado e continua para todos que desejarem se tornar discípulos do Senhor. Os nossos encontros semanais do grupo de oração são muito livres. Temos liberdade imensa para realizar. Podemos utilizar várias metodologias, várias dinâmicas, mas se a gente observar direitinho, vamos notar que aquela reunião do encontro semanal de oração tem uma estrutura. É uma estrutura com muita liberdade, mas é uma estrutura, uma espécie de um roteiro que foi se formando ao longo do tempo. Isso parece muito com a missa. A missa tem a recepção do povo. Nós temos também a recepção que se faz nos momentos de animação. A missa tem
o momento da penitência, nós temos a oração de perdão no início. E por aí vai. Se você observar, vai faltar de verdade ali ao grupo de oração o momento eucarístico, que aí nós não temos. Este momento eucarístico que a missa tem, nos falta no grupo de oração. No mais, é bastante parecido. Quando o Espírito desceu em Pentecostes, ao lado de Maria estava André. Na realização da reunião do encontro semanal de oração, nós praticamos de maneira muito frutífera o ciclo carismático no grupo de oração. O jeito próprio de orar no grupo de oração em comunidade é o ciclo carismático, é a nossa metodologia. O ciclo carismático lembra realmente um ciclo, como o ciclo da natureza, algo que tem começo, meio e fim. Eu moro no Centro-Oeste. Aqui o clima tem um ciclo bastante definido. Tem a época das chuvas e a época da seca. O lavrador, que conhece a natureza, ele segue este ciclo. Então ele prepara o terreno na hora certa, ele planta o que ele quer colher na hora certa e depois ele colhe tudo na hora certa. Se ele seguir o ciclo, ele vai ter fruto. Se ele desobedece a este ciclo da natureza, poderá ter fruto, mas um fruto muito fraquinho e às vezes fruto nenhum. Então a gente nota no grupo de oração que quando a gente segue este ciclo carismático para orar, nós colhemos muitos frutos, nós e os irmãos que o Senhor envia para o grupo de oração. Por isso a gente diz que o jeito normal e frutuoso de se orar no grupo de oração é por meio do ciclo carismático. Nós já mencionamos que a estrutura do grupo de oração parece com a missa. Mas há um modelo bíblico de oração que nos ajuda bastante. Quando nós entendemos o modelo que dá fruto, quando nós compreendemos este modelo e colocamos em prática, podemos esperar também que a gente colha frutos. O modelo ideal para o grupo de oração é o dos apóstolos. Este modelo você poderá encontrar em Atos dos Apóstolos, nos capítulos 1, 2, 3 e 4. Ali está uma descrição de como se desenvolve um grupo de oração, incluindo o encontro semanal de oração, a oração do núcleo apostólico e as pessoas que são formadas no grupo de oração. Para focar precisamente o encontro semanal de oração na Bíblia, você poderá ler Atos 1, versículo 13, até 2, versículo 41. Então, Atos 1, versículo 13, até o fim do capítulo 1 e passa para o capítulo 2, até o versículo 41. Ali você vai encontrar o núcleo apostólico reunido, orando, com Maria, Pedro. Ali eles oram, ali eles tomam decisões administrativas, como foi a eleição de Matias, bem parecido com nossos núcleos apostólicos. A gente faz tudo isso. Por fim, ali, eles são batizados no Espírito Santo e vão em seguida pregar para o povo em missão. Pedro não está sozinho. Isso significa para nós que o grupo de oração, para dar bom fruto, precisa de um coordenador ou uma coordenadora junto com o núcleo apostólico. Pedro pregou junto com os apóstolos. Ali, certamente, todos eles anunciavam a palavra ali junto com o povo. Certamente poderiam estar sanando dúvidas, mas com certeza estavam batizando as pessoas que estavam sendo salvas em nome de Jesus. Requisitos mínimos para a pregação. O primeiro requisito é que a pregação precisa ser revelada por Deus. Depois, ungida, conduzida pelo Espírito Santo, querigmática, bem preparada, com boa metodologia, fiel ao tema e fiel ao tempo. Revelada por Deus. Como é que nós vamos saber que uma pregação é revelada por Deus? É quando ela dá fruto. A gente se engana muitas vezes pensando que Deus não quer fruto. Um engano muito ruim. O Senhor nos enviou para que a gente produza frutos 100 por 1. Então, quando a pregação é revelada por Deus, ela vai dar frutos. Você pode olhar em Atos 8, 29 a 31 e o 35 até o 38.
Tudo em Atos 8. Aí é uma evangelização belíssima de um dos apóstolos do Senhor. É uma demonstração do poder divino, a pregação revelada por Deus. Por quê? Porque se foi Deus quem revelou o que pregar, se foi Deus que deu a palavra, a inspiração para o pregador e a pregadora pregarem, ele estará junto com o pregador e a pregadora no momento da pregação, confirmando a palavra com sinais e prodígios, tocando o coração das pessoas. É possível, mediante o dom da escuta, a gente fazer essa pregação revelada por Deus. Paulo ouvia ao Senhor. Gálatas 1, 11 e 12, Paulo mesmo diz que ele recebia as revelações do Senhor. Infelizmente, muita gente perde essa graça de receber as revelações do Senhor para a própria vida, para a missão, para o que for necessário, porque acredita que isso era só para os santos já canonizados, os santos como os apóstolos. Quem pensa assim, além de perder a graça, não entendeu a ação do Espírito Santo em nós. Não é a pessoa que fica santa para receber as graças. Não é a pessoa que fica santa para receber o Espírito Santo. É o contrário. É o Espírito Santo que vem a nós, nos santifica, fala conosco, revela a vontade do Pai para nós, para a nossa própria vida e para a vida dos irmãos, no caso quando a gente vai para a missão. A revelação deve estar de acordo com a Bíblia e a doutrina da igreja. Aqui eu vejo que a igreja tem um enorme cuidado com este assunto. Você não vê por aí os padres ou os bispos incentivando leigos e leigas a praticarem esse carisma de acolher revelações da profecia, palavra de ciência, assim por diante. Por que eles não fazem isso? Não é que eles não creem, eles aceitam. Eles viram essas graças na vida dos santos, estudaram na vida dos apóstolos, e eles também têm essas graças. Mas o cuidado é porque muitas pessoas, infelizmente, hoje em dia, são muitas mesmo, acabam usando mal as revelações. Acabam tentando passar para as pessoas suas ideias, seus achismos, até verdadeiros sortilégios, como se fossem profecias. Por que essas pessoas caem nesses equívocos? Porque certamente não têm informação. Porque certamente não compreenderam bem a Bíblia. Porque talvez nem leram o catecismo da igreja. Então, nós já estamos aqui entrando num terreno bastante sensível. Precisamos receber as revelações de Deus para pregar o que Deus quer que seja pregado. Mas não podemos confundir as revelações de Deus com outras coisas. Não podemos colocar em nossas ideias coisas que nós fazemos por nós mesmos como se fossem de Deus. Para a gente sair dessa dificuldade, a igreja nos dá orientações interessantíssimas. Há duas espécies de revelação que a igreja aceita, que vejo que talvez seja oportuno esclarecer agora. São revelações públicas e revelações privadas. A revelação pública é o que a gente encontra na Sagrada Tradição e na Bíblia. A revelação privada são as outras revelações, mensagens que nos vêm por meio de santos, como por meio das aparições de Nossa Senhora, por meio de santos que a gente conhece bastante, como Santa Faustina, Santa Margarida e outros. No nosso meio, na renovação, essas revelações que nós estamos tratando aqui para a pregação, vêm por meio de profecias, carisma da profecia, vem por meio do carisma da ciência, vem por meio dos carismas de revelação em geral. Então essa nossa revelação aqui para pregar está no contexto da revelação privada, da mesma forma que as outras revelações privadas que eu mencionei. A revelação pública precisa ser acolhida por todos nós como artigo de fé. Isso significa que temos o dever sagrado de aceitar o que está escrito na Bíblia e o que a igreja nos passa por meio da Sagrada Tradição. O resumo da Sagrada Tradição, o que está ao alcance de todos, é o catecismo da igreja. Porém, não só ele. Mas se você conhece o catecismo, você terá conhecido o que de mais importante existe na Sagrada Tradição para nós nos tempos de hoje. Por que é importante a gente saber disso? Porque a igreja, quando fala de revelação privada, ela faz uns alertas bastante importantes, que estão no Catecismo, números 66 e 67. Lá, a igreja nos alerta sobre revelação privada,
dizendo que a revelação privada não pode pretender modificar a Sagrada Escritura ou completar, ou fazer qualquer alteração. A revelação privada serve, é útil, para a gente entender melhor a revelação pública, para a gente acolher com mais prontidão de alma a revelação pública. Não é para completar, não é para substituir. Infelizmente, a gente tem visto nos dias atuais alguns irmãos, algumas irmãs, tentando até substituir a sagrada tradição, o magistério da igreja e até a própria Bíblia, por revelações que eles recebem não se sabe de onde. Isso está muito divulgado na internet. Outro dia aqui mesmo, nesses nossos dias, um exemplo gritante pulou na internet de canto a canto. Alguns católicos, ou muitos, não sei quantos, menosprezaram a orientação da igreja sobre jejum, menosprezaram até a regra que está no direito canônico, para seguirem a orientação de protestantes. E quem fez isso tem seus motivos, muitos motivos. Eu vi debates acalorados na internet. Ora. Como nós podemos, então, ser bons católicos, católicos de verdade, passando por cima de orientações seguras da igreja, para não correr o risco de cair nessas armadilhas? Principalmente nós que pregamos, cantamos, coordenamos, precisamos conhecer a Sagrada Escritura, bem conhecida, interpretá-la conforme o magistério da igreja, conhecer o documento que trata da Sagrada Escritura, que é a chamada Constituição Dogmática Dei Verbum, conhecer o catecismo da igreja. Isso vai nos ajudar muito no discernimento do que é de Deus e do que é da gente, do que vem dos outros e que possa não ser de Deus. A pregação precisa ser ungida. Critérios para discernir, para perceber, para confirmar que a pregação é ungida. Os critérios são os sinais. Gostaria, antes de continuar o assunto, fazer uma paradinha aqui nos sinais. O que são os sinais para o grupo de oração? Nos tempos de hoje, são os ruídos de Pentecostes. Lembre-se, você deve se lembrar muito bem, todos nós certamente nos lembramos muito bem, porque lemos na Sagrada Escritura, que no dia do batismo no Espírito Santo dos apóstolos, lá em Atos 2, a vinda do Espírito Santo provocou um ruído. O Espírito Santo se manifestou em forma de língua de fogo, e ali havia um ruído de vento, como um vento impetuoso, um vento forte. Este ruído de Pentecostes foi ouvido pelas pessoas, e elas começaram a se aproximar do cenáculo curiosas, queriam saber o que estava acontecendo. E quando elas já estavam ali, Pedro saiu para pregar. Elas foram por causa do ruído, receberam a palavra de Deus, foram batizadas, foram salvas.
Então, os sinais no grupo de oração têm essa função de trazer as pessoas para ouvirem a palavra de Deus para serem salvas. O que seriam os sinais no grupo de oração? O milagre, por exemplo. Se no seu grupo de oração, na próxima reunião, um cego for curado, você pode imaginar a repercussão desse milagre no seu bairro, na sua cidade? Na semana seguinte, provavelmente, mais pessoas irão por causa daquele ruído provocado pelo milagre, o ruído de Pentecostes nós estamos chamando aqui. E na segunda semana, 2 são curados, e assim por diante. Se o seu grupo de oração for um grupo pelo qual se propagam os ruídos autênticos de Pentecostes, pode ter certeza, dentro de pouco tempo, o seu grupo será o maior da sua cidade. Porque as pessoas vão aos locais onde elas encontram o que procuram. As pessoas vão atrás do que elas necessitam. E elas necessitam de salvação. Salvação eterna e salvação aqui na terra. Salvação aqui na terra, vou lembrar, são as soluções de problemas que nós temos que Deus nos dá no dia a dia. Curas, libertações, conversões, resolver problemas de dinheiro, conversão das pessoas, libertação de vício e assim por diante. Então as pessoas vão atrás de salvação. Todos nós vamos atrás de salvação, seja salvação eterna ou seja salvação diária aqui na nossa vida terrena. Quando as pessoas têm um problema solucionado, quando elas recebem uma cura, uma libertação, uma conversão de um filho, um emprego, isso é salvação aqui para a vida terrena. As pessoas vão atrás disso e elas vão aos lugares nos quais recebem esta salvação. Nós não podemos ser ingênuos de pensar que as pessoas devem ir ao grupo de oração só porque são católicas, só porque são cristãs, só porque têm fé. Devemos supor o contrário. Elas vão porque necessitam, lá encontram o Senhor e começam a crer em Deus. É por aí que a gente vai caminhar. Mas o que seriam esses ruídos de Pentecostes? Seriam somente os milagres? Não, não são somente os milagres. Há muitos outros ruídos muito importantes, muitos sinais no grupo de oração. Uma espécie de sinal que se multiplica muito em nosso grupo de oração são os toques divinos. O que são esses toques divinos? Segundo a doutrina, aí nós estudamos este assunto na teologia ascética e mística. O toque divino é o toque de Deus no vértice da alma. Na verdade, nós falamos assim, é o toque de Deus no fundo da alma. Quando Deus toca o fundo da alma de uma pessoa, ela nunca mais será a mesma. Toda aquela ruindade que ela sentia antes da oração desaparece. Ela começa a se sentir bem sem explicação, sem saber porquê. De repente ela está se sentindo bem, de repente a depressão foi embora, a tristeza foi embora, a falta de esperança desapareceu, a vontade de sair de casa sumiu, de repente a vontade de acabar com o casamento não existe mais. Os problemas continuam na vida da pessoa, não vão mudar assim, os problemas estão ali com ela, porque muitas vezes os problemas não são as circunstâncias que envolvem a pessoa, às vezes o problema é a própria pessoa e ela não percebe, mas quando ela é tocada por Deus, tudo se modifica. Por isso, eu penso que a gente poderia dar uma atenção especial a este sinal que é superabundante em nosso grupo de oração. É por causa deste toque de Deus no fundo da alma das pessoas que as pessoas vão e vêm. É por causa deste toque no fundo da alma que a pessoa vai hoje ao grupo de oração. Às vezes ela foi a primeira vez, não gostou muito, achou algo ali exagerado, achou que não estava muito bem, achou muito diferente do que ela pensava. Vai embora essa pessoa, passa o tempo e ela volta, porque ela fica incomodada nesse período que ela se afastou. Por que ela fica incomodada? Porque ela sente saudade do toque de Deus, do amor de Deus que tocou o fundo da sua alma, que tocou o seu ser em profundidade. Se a gente entendesse isso, nós daríamos uma atenção especial a este sinal, que é o toque de Deus no fundo da nossa alma. E Deus utiliza muito a música, a oração e a pregação para tocar o fundo da alma das pessoas. Isso também ocorre na sua oração pessoal. Se você está sem graça para orar, está desanimado, talvez você não tenha se abrido ao toque do Senhor quando você ora. Porque quando a gente é tocado por Deus na oração pessoal, a gente não quer parar de orar.
A gente sente saudade. Todo dia a gente quer orar de novo, porque a gente quer um encontro com o Senhor. A gente quer ser tocado pelo Senhor. A gente quer ser amado por Deus. E esse toque de Deus, no fundo da alma, nos faz sentir amados por Ele. Enfim, irmãos e irmãs, seguindo o item requisitos mínimos para a pregação, chegamos ao subitem conduzida pelo Espírito Santo. Pregação conduzida pelo Espírito Santo. Como o Espírito Santo pode conduzir uma pregação? O Espírito Santo pode conduzir uma pregação por meio de alguém que ele seja de fato um profeta, um pregador ou uma pregadora que se deixe conduzir pelo Espírito Santo, por meio de alguém que ele seja dócil para receber dele a mensagem que se deve anunciar. Então o Espírito Santo pode conduzir uma pregação por meio de alguém que se deixa conduzir por ele de fato. Como alguém pode se deixar conduzir pelo Espírito Santo? Tendo comunhão com o Espírito Santo. É assim que a pessoa se deixa conduzir por ele. Para ter comunhão com o Espírito Santo, é necessário que a pessoa tenha intimidade com ele. Para se ter intimidade com o Espírito Santo, o melhor caminho é a oração pessoal e depois, durante o dia, manter a sua vida de oração. Por fim, para que a pessoa seja de fato conduzida pelo Espírito Santo, ela precisa aceitar e praticar os carismas. Muitas pessoas, de fato, são conduzidas pelo Espírito Santo na sua vida diária. Porém, elas não têm consciência de que estão sendo conduzidas por Deus. Isso ocorre muito, isso é muito abundante. O Senhor é poderoso para conduzir o mundo. O Senhor é poderoso para conduzir qualquer pessoa. Até um rei que nem era de Israel foi usado por Deus para libertar o seu povo. Aquele rei não tinha consciência disso, não tinha consciência de que estava sendo instrumento de Deus, mas Deus o usava para libertar o seu povo. Aqui nós estamos falando de um outro tipo de ser conduzido pelo Espírito Santo. Estamos falando aqui daquela pessoa que é conduzida pelo Espírito Santo conscientemente. Para ser conduzida pelo Espírito Santo conscientemente, a pessoa precisa aceitar os carismas e praticá-los. Falamos daqueles carismas que estão na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Estes carismas são a profecia, a palavra de ciência, o discernimento, a sabedoria, a fé carismática, que é o carisma da fé ou o dom carismático da fé, e por fim, os toques divinos. Os toques divinos não estão relacionados na primeira carta aos Coríntios, mas nós sabemos por experiência o quanto eles são abundantes e o quanto são importantes para a gente receber do Senhor, acolher do Senhor as inspirações, as revelações, as moções do Espírito Santo para que a gente seja conduzido por Ele. A pregação também precisa ser querigmática. Os temas querigmáticos conhecemos bem, vou aqui somente relembrar. São os temas relacionados com o amor de Deus, não é dizer que nós precisamos de pregar esses temas desse jeito. Se toda semana vai pregar o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, ou a salvação, o pecado, no fim as pessoas vão perceber que este grupo não tem criatividade, que esse grupo não é inspirado por Deus. E vai acabar pensando, estou perdendo tempo aqui. Para evitar este ciclo vicioso, o núcleo apostólico precisa orar e escutar o Senhor quais são os temas que o Senhor quer. E o Senhor então vai revelar muitos temas relacionados também e principalmente com esses temas querigmáticos. Sobre o amor de Deus, nós podemos pregar 1000 temas diferentes, assim com a salvação, com o pecado, com a fé e conversão, com o batismo do Espírito Santo, com a comunidade. Porque Deus é criativo, o Espírito Santo é extremamente criativo e nós também somos criativos.
Não precisamos ficar repetindo coisas, a não ser que Deus mande expressamente repetir alguma coisa. O importante é que nós precisamos de pregações querigmáticas. As pregações querigmáticas possibilitam uma pregação forte, vigorosa, ardorosa, com aquela boa e tradicional oratória. A pregação querigmática dispensa a oratória didática, que é essa oratória que eu estou aqui praticando com vocês, por exemplo. É muito didática, estou ensinando. A pregação usa a oratória tradicional, aquela que a gente aprende no curso de verbalização na formação de pregadores e pregadoras. A pregação precisa ser bem preparada. Como é que se prepara a pregação? Com oração e com planejamento adequado. Oração, escutando o Senhor e planejando, fazendo um roteiro muito bem feito, segundo a vontade de Deus. Em vários manuais de oratória que você encontrar por aí, que você comprar na livraria, você vai ver escrito que um bom roteiro é um fator primordial para o sucesso dos grandes discursos, dos grandes oradores. Então, não fique negligente. Prepare mesmo a pregação. Um documento da igreja diz que o pregador que não se prepara não é espiritual, é negligente com o carisma que ele recebeu. Olha que coisa. Irmãos e irmãs, nós sabemos que o Papa que assinou esse documento, que é o Papa Francisco, era para o seu país, a Argentina, o que o Dom Alberto Taveira tem sido para nós aqui no Brasil. Então, o Papa conhece muito a gente. Ele sabe que no nosso meio há pregadores que não se preparam, que presumem que Deus vai agir na hora, que Deus vai fazer a vontade dele na hora. Não se preparar, presumindo que porque a obra é de Deus, Deus vai agir, é até pecado. Se chama tentar a Deus. Tentar a Deus é pôr Deus numa situação na qual ele pudesse ser obrigado a fazer a vontade dele mesmo. Então, a gente precisa de pensar muito bem nessas coisas, na nossa responsabilidade, fazer o melhor que nós podemos fazer e depender da graça de Deus. A pregação precisa ter boa metodologia. O método que facilita a manifestação do poder do Espírito Santo é essencial para que as pessoas compreendam, para que as pessoas entendam a mensagem e acolham a vontade de Deus. Não podemos cair na tentação de transformar o método ou a técnica na pregação em si. Nós não vamos pregar método e nem vamos pregar técnicas, nada disso. Da mesma forma que o padre não vai pregar teologia na missa, na sua homilia, ele usa a teologia como ferramenta de garimpeiro para garimpar a vontade de Deus e apresentar para as pessoas a joia preciosa, o diamante precioso que é a vontade de Deus. Nós vamos fazer o mesmo. Vamos usar as técnicas para pregar, vamos usar as técnicas de elaboração de roteiro, as metodologias, tudo isso é ferramenta, nada mais do que ferramenta, não é a pregação. No mais, vamos nos aprimorar, vamos para as oficinas de pregação, vamos melhorar a cada dia mais a nossa pregação, porque os grupos de oração podem estar dependendo disso para que as pessoas sejam salvas. Podemos também usar o testemunho como método de evangelização. O testemunho de vida é importante, é a sua santidade no dia a dia, é como você se comporta com as pessoas, nos seus negócios, no seu trabalho, com os seus empregados, com o seu patrão, nas coisas que você vende, nas coisas que você compra, como você se locomove. Então, quando você faz tudo isso conforme a vontade de Deus, você está dando testemunho de vida, testemunho de santidade.
Na pregação, você vai contar uma história de uma graça de Deus. É o testemunho do que Deus fez por você, com o sentido de evangelização, com o objetivo de ajudar as pessoas a compreender a vontade de Deus e aceitar a salvação mais prontamente. E este testemunho no grupo de oração precisa ser cuidadoso. Muitas pessoas estragam a pregação por contar histórias longas, com detalhes que não interessam a ninguém. Então a gente orienta que a pregação, por ser curtinha, precisa de ter um testemunho muito curtinho, muito enxuto, resumido, seguindo ABC. É um método para a gente lembrar. ABC. O testemunho precisa ser alegre, breve e centrado em Cristo. E o testemunho, além deste ABC, alegre, breve e centrado em Cristo, precisa resumir o problema do qual Deus nos salvou. Como é que a gente estava antes da graça. Depois disso, a gente resume como ocorreu a graça. Depois deste resuminho, tudo muito resumidinho mesmo, a gente apresenta o nosso propósito de vida daí para frente e podemos convidar as pessoas a fazer a mesma experiência. Então dá até para a gente comparar com história. Antes de Cristo, com Cristo, depois de Cristo. Como a gente estava antes da graça, antes de Cristo, como a gente ficou com Cristo e como a gente seguiu a vida. Outro requisito também para a pregação é que seja fiel ao tema e o outro é fiel ao tempo. Os dois andam juntos. Eu tenho pena das coordenações que oram muito, preparam certinho a caminhada para o grupo de oração, fazem um discernimento do tema do dia, prepara ali a pregação para o tempo certinho, tem tudo organizadinho e chega um pregador e estraga tudo. Por pregar o que não era para pregar, por mudar o tema, por não ser fiel ao tempo. Quando eu coordenava grupo de oração, eu era bastante rigoroso com estes dois itens. Porque uma pregação fora do tema estraga todo o planejamento do grupo de oração. Uma pregação que vá além do tempo provoca pelo menos duas consequências danosas. A primeira é que se o grupo, o núcleo apostólico orou, discerniu que a pregação é para 10 minutos, ou 12, ou 13, nós temos garantia de unção para este tempo, para este tempo pelo qual o núcleo apostólico orou. Daí para frente, o pregador está por conta dele, provavelmente sem unção, quase sempre sem unção. Este é o primeiro problema. O segundo problema é que desorganiza todo o planejamento do grupo para aquele dia. E as pessoas que estavam servindo naquele dia poderão não conseguir resolver em seus corações a contrariedade por causa dessa bagunça provocada pelo pregador que não cumpriu o tempo. E elas poderão ficar magoadas, não resolvendo em seus corações este problema, elas poderão se magoar. Estando magoadas, ficam fechadas para a unção. Fechadas para a unção, bloqueiam a ação do Espírito Santo por meio delas. Então, vê? Tudo está estragado. Tudo vai ficar estragado, porque o pregador ou a pregadora não conseguiu ser fiel ao tempo, ser fiel ao tema. A pregação no grupo de oração, porque é essencialmente querigmática, não precisa de tempo. Precisa de fé e unção. Se tiver fé e unção, pode ter certeza, Deus vai fazer maravilhas naquele dia, naquela hora, com a sua pregação. Se faltar fé e unção, não adianta multiplicar as palavras. Vai ficar pior, cada vez mais danificando o grupo de oração. Então, lembrando, fiel ao tempo e fiel ao tema. Para o grupo de oração, o tempo ideal é em torno de 10 minutos. É como a homilia do padre. A missa preparada pela igreja, conforme a inspiração de Deus, dura em torno de 50 minutos, 1 hora. Nestes 50 minutos ou 1 hora, o padre tem 10 a 15 minutos para pregar, normalmente 10 minutos. O padre, conforme o seu discernimento, vai variando, mas este é o planejamento.
Requisitos mínimos para pregador e o pregador pregarem no grupo de oração. Primeiro requisito é unção. O pregador e a pregadora precisam estar ungidos para pregar. Precisam pregar com boa comunicação. Por isso é importante fazer os cursos de formação de pregadores, participar das oficinas. É a oratória tradicional. É a oratória forte, vigorosa, viva. É a oratória que vai ser feita como uma arte, uma verdadeira arte. Nós muitas vezes esquecemos que a oratória é arte. É uma arte. Por meio da oratória, a boa oratória, nós vamos mostrar Jesus como solução para a vida das pessoas. No curso de pregador, quando a gente trata da metodologia, a gente recebe essa preparação para fazer uma pregação no grupo de oração com boa oratória. Oratória como arte. Lembre-se disso. Quando nós ouvimos uma boa música, sentimos prazer. Quando vemos um quadro bem pintado, quando lemos um livro de entretenimento muito bacana, quando vamos ao cinema, tudo isso tem a finalidade de dar prazer para a nossa vida. Toda arte é assim. Agora, a arte não é só para o prazer. Milenarmente, a arte tem sido usada para levar boas mensagens às pessoas, para provocar transformações para o bem nas pessoas. Desde a antiguidade, o teatro faz isso. Quando começou a escrita e chegando ao tempo dos filósofos, a arte deles já tinha outras finalidades, a arte da literatura deles. Assim também, essa arte de escrever foi veículo para nos trazer o Evangelho, para nos trazer a revelação de Deus, revelação que Deus faz de si mesmo. Da mesma forma, a oratória sacra tem esta finalidade, de além de dar prazer à pessoa que vê um bom orador sacro, significa um bom pregador, uma boa pregadora, pregando, exercendo a sua arte da oratória, leva-se também a palavra da salvação. Eu creio que os irmãos devem ter notado o quanto a gente acolhe mais prontamente as mensagens que vêm por meio da música. É porque a música é uma arte maravilhosa, que uma das artes que mais toca o nosso coração é a música. Por isso, as pessoas decoram rapidamente as letras das músicas. Por isso, muita gente começa a moldar o seu comportamento pelas letras das músicas. Olha aí a responsabilidade dos músicos. Olha só, pense nisso. Da mesma forma, se o pregador e a pregadora exerce uma boa arte para pregar, enquanto a pessoa está se deleitando na oratória, está se deleitando pela arte da oratória de quem prega, ela fica desarmada. E ela, desarmada, acolhe prontamente a palavra de Deus. Então não vamos desprezar a oratória como arte. A oratória é a arte de falar com o público. Nos livros que vocês vão ler por aí, nos livros que existem no mercado, normalmente os escritores dizem que oratória é a arte de falar em público. Não é só isso. Com certeza não é. A oratória é a arte de falar com o público. É a arte de dialogar com o público, de maneira que o público, recebendo a mensagem, fique feliz por recebê-la. Então está aí a finalidade importante da oratória sacra na pregação do grupo de oração. Precisa ter domínio do assunto. Não precisa ser um doutor naquele assunto, mas quanto mais souber, melhor. Ter domínio do assunto. O que é domínio do assunto? Como se domina o assunto? Domina-se o assunto estudando, compreendendo as ideias, sabendo explicar as ideias, sabendo fundamentar adequadamente com acerto as ideias. Isso só ocorre quando a gente domina o assunto. O outro requisito importante para pregar no grupo de oração é o testemunho de vida. Se a pessoa não tem uma vida correta segundo o Evangelho, em vez de evangelizar, ela vai fazer as pessoas se afastarem do Senhor. Se a pessoa não tem testemunho de vida, se ela exerce os seus atos civis, os seus atos profissionais, seus atos religiosos, de maneira que contraria a palavra de Deus, em vez de levar as pessoas para o Senhor, ela vai afastar. Porque as pessoas vão ouvi-la pregar bonito no grupo de oração, mas nos dias seguintes poderão vê-la rasgando o Evangelho com a sua má vida. Então, é um requisito muito importante mesmo,
para pregar é testemunho de vida. Aqui na nossa arquidiocese foi preparada uma regra de vida para missionários e missionárias que servem nos grupos de oração. Muito interessante. As regras de vida nos ajudam a lembrar a nossa obrigação diária de viver em santidade. Isso ajuda bastante. Frutos por meio da pregação que a gente pode esperar no encontro semanal do grupo de oração. Seria mais próprio, em vez de dizer frutos, como nós dizemos normalmente, dizer fruto. O fruto que a gente espera da pregação no grupo de oração, no encontro semanal do grupo de oração, é o encontro com Deus. Se a pessoa que vai ao grupo de oração não se encontrar com o Senhor por meio da música, por meio da pregação, por meio da oração, ela vai perder o tempo dela ali. E nós também vamos perder, porque é por meio do encontro com Deus que a pessoa começa a ter fé. É por meio da fé que a pessoa aceita a palavra de Deus e começa a mudar de vida, conversão. Normalmente, a gente inverte tudo. Talvez por uma catequese incompleta, ou talvez por falta de catequese, por falta de compreensão, por falta de meditação, por falta de exercer a graça do raciocínio lógico para entender as coisas, para pensar, para aprender, para pensar, aprender, compreender. A gente inverte muito as coisas. Normalmente, a gente quer que a pessoa tenha fé para encontrar a Deus. A gente quer que a pessoa se converta para ter fé. Ora. Não foi assim no Evangelho. No Evangelho, você vê Zaqueu encontrando Jesus, depois crendo em Jesus. Você vê Pedro encontrando Jesus no dia da pesca milagrosa, aí, a partir daí, ele creu em Jesus. A gente vê a mulher no poço, a mulher samaritana no poço, encontrando Jesus, e a partir daí ela começou a crer em Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, em vez de fazer tanta força para que as pessoas creiam, em vez de fazer tanta força para que as pessoas se convertam, que tal ajudar as pessoas a se encontrarem com Jesus?